Saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa maravilhosa estarmos num banquete espiritual como este, ouvindo esses louvores cristocêntricos, onde nós alimentamos a nossa alma, nós nos regozijamos em poder participar, segundo ano do Grupo Adoradores do Rei, Grupo de Varões. Então é uma bênção. Nós somos comprometidos também com o louvor da casa de Deus e ver também aqui os irmãos que também têm essa chamada. Eu acho muito interessante quando os grupos de varões eles se reúnem, seja em que igreja for, sempre chama a atenção. O nosso pastor Jair também, grupo de varões abençoado. Também quero louvar a Deus pela vida dos guerreiros da fé, Para quem não sabe, esse aqui é meu irmão, fica de pé aí, José, Deus abençoe, pode sentar. Foi ele que eu mandei pedir uma oração há um tempo atrás, para que o Senhor pudesse restaurar a sua saúde e a sua vida até. Graças a Deus está aqui com a sua família, fazendo a obra do Senhor. Deus é fiel, temos dado ele de volta novamente. E também rever nosso pastor Alexandre também, dando saudações ao nosso pastor Severino, Deus abençoe. A igreja quadrangular, uma igreja maravilhosa. Sempre estamos juntos fazendo essa obra da parte do Senhor. Meus irmãos, eu quero ser bem breve, porque a gente tem um tempo bem resumido, mas um tempo necessário para que nós possamos falar da palavra do Senhor nessa noite. E Darlan trabalha com a gente, Deus tem abençoado ele e também nós. Quero que os irmãos saibam que ele tem dado testemunho de crente também no seu trabalho. Amém? Lá eles estão fazendo um culto lá e ganharam uma alma para Jesus lá. Amém? Estava afastado e Deus, nós entendemos que houve um propósito dele trabalhar lá e ganharam uma alma para Jesus e tem feito um trabalho maravilhoso lá. Às vezes eles trabalham à noite e eu tenho dificuldade de dormir. E às vezes eu ligo e digo assim, faça uma oração por mim aí, que o negócio está estreito por aqui. E eles sempre estão ali de atalaia, trabalhando e também vigiando, por que não dizer isso? Mas irmãos, eu quero bem rapidamente trazer uma palavra nessa noite. Hoje à tarde estávamos pregando ali na congregação também de Jardim Primavera, Então, desculpe a minha entonação, não está 100%, mas eu creio que a gente vai conseguir assimilar alguma coisa. Eu quero trabalhar um contexto histórico bem rápido, para que a gente possa finalizar com a aplicação desse versículo. Nós vamos falar do livro de Deuteronômio, o último livro da lei de Moisés. E aqui estamos no início da Bíblia, quando o Senhor, ele de fato prova a sua fidelidade, porque Deus ele jamais deixa que a sua palavra ela caia por terra. O escrito de Moisés é interessante porque o Senhor chama de uma maneira extraordinária. Temos que o Senhor, quando chama este homem que era pouco provável para que ele pudesse ser o que ele se tornou, conforme a chamada de Deus, ele vai ser o grande legislador de Israel. O Senhor o chama, ele tem uma capacidade extraordinária, e com essa capacidade que ele tem, um preparo secular, permitido por Deus para que posteriormente ele viesse a ser utilizado, porque Deus, ele se utiliza de cada um de nós com aquilo que nós temos na mão. O Senhor, é claro que ele olhou para Moisés e disse: você tem um cajado na mão, é o cajado que eu vou usar. Então Deus ele nos usa mediante aquilo que nós temos na mão para ser usado por Ele. Se você tem um dom, se você tem uma chamada, se você tem uma formação, Deus ele vai se utilizar de você com aquilo que você tem. Se você é um advogado, que você possa advogar para a glória de Deus. Se você é um médico, que você possa exercer o seu profissionalismo para a glória de Deus. Ele se utiliza de cada um de nós com aquilo que nós temos na mão. Quando a gente diz que não tem nada, esse é o melhor momento, porque o Senhor, ele se utiliza daquele que a si mesmo se humilha. Quando alguém tenta se exaltar, Deus diz assim: eu vou sair dele, porque ele pensa que é algo. Porque Deus é ele que pode, ele faz, tudo é ele, nós somos apenas instrumentos para ser utilizado por ele. O machado é emprestado, nós temos que ter essa consciência de que se nós temos um dom, deveremos exercer ele para a glória de Deus. Então Moisés, ele
é chamado pelo Senhor, e Deus diz assim: você vai ser o legislador. O Senhor escreve as leis, entrega nas mãos de Moisés, o que a gente chama de decálogo, né? Deca quer dizer 10 logo palavra, as 10 palavras, os 10 mandamentos, o Senhor dá na mão de Moisés, para que ele pudesse, a partir dali, formular todas as leis subsequentes que o povo precisaria, para que eles pudessem viver como um código de conduta, um código de ética, uma lei áurea, e o Senhor dar a sua palavra, aleluia, para que ele pudesse ali enumerar as demais leis, 613 leis. E eu dizia para os meninos que eu tenho essa mania, quando alguém diz assim: ó, vai pregar na igreja e o tema é tal, aí eu pergunto assim: você quer que eu fale agora ou quer que eu fale lá? Aí eles não começam a falar aí. E o que me chama a atenção é que naquelas 613 leis que saíram de dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos que o Senhor dá para Moisés, era interessante que para que alguém se tornasse um sacerdote, essa pessoa, ele tinha que vir de uma tribo, ou seja, Deus, ele já selecionava, ele já tinha essa pré-seleção, dizendo: essa tribo e esse povo vai me servir dentro do meu tabernáculo. E se alguém quisesse ser um sacerdote, ele ia entrar para que pudesse aprender essas 613 leis, dos 18 até os 30 anos, ele ia viver de dia e de noite, ele só parava para se alimentar, para dormir, e aí ele pegava na lei novamente, e um dia ele se apresentava diante de Moisés, e Moisés estava com o livro na mão, e dizia: comece a dizer as leis, e ele começava a dizer a primeira, a segunda, a terceira, 612, ele errou a última, aí Moisés dizia: você está dispensado, você não serve para servir a Deus, porque você não tem amor pela sua palavra. Veja que coisa interessante. E se a gente não tiver amor e zelo pela palavra de Deus, a gente não vai conseguir evoluir. Então vimos que Moisés vai ser esse homem, o Senhor chama, ele vai agora dar continuidade àquilo que o Senhor tinha iniciado, uma promessa extraordinária feita para Abraão. Deus tira Abraão de uma terra em que ele, possivelmente se fosse você, nós não chamaríamos ele, e o Senhor chama de um dos caldeus: olha, você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é fé, mas ao mesmo tempo Deus faz uma promessa a ele, dizendo: eu vou te colocar em uma terra que manda leite e mel, mas para isso você precisa ficar em minha presença. Ele é chamado amigo de Deus. A promessa não se cumpre em Abraão, mas o Senhor, ele vai levando essa promessa dentro do período patriarcal, e nós vemos: passa para Isaac, passa para Jacó, e Deus vai dizendo: eu vou levar o meu povo para que ele possa receber o meu melhor. E nós vimos que tem algo que atrapalha a nossa vitória. E o que é que atrapalha a nossa vitória? A murmuração. Deus tinha feito uma promessa dizendo: eu vou botar vocês numa terra que manda leite e mel. Aí o povo começa a reclamar, o povo começa a de tudo murmurar. Irmão, o crente precisa ser grato a Deus por tudo. Será que você já agradeceu a Deus hoje pelo que Ele fez na sua vida? A gente tem emprego, se a gente não tem emprego, Deus colocou pão já 2 vezes, 3 vezes na mesa da gente, somente hoje. Ele não deixou faltar nada. Se a gente não tiver com saúde, mas pelo menos a gente está aqui, e isso é gratidão, isso é graça de Deus. O Senhor pega o povo que estava ali parado no meio do Egito, não tinha nada, para que eles pudessem viver uma vida melhor. Tinha uma promessa, e Deus assim: vou tirar vocês daqui. Ele prova que estava com aquele povo, através das pragas. O povo vai vendo o milagre de Deus, e o povo, irmão, não guarda a promessa de Deus. E Deus dizendo: eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. E no meio do caminho, o povo começa a sentir falta do que tinha no Egito. Uma advertência dos louvores que foi cantado e entoados aqui nessa noite: temos que ter santidade para entrar no céu. E santidade também é deixar as coisas velhas para trás, olhar para o alvo que é Cristo, olhar para a frente, porque a nossa vitória está lá adiante. A gente não pode olhar para trás. Tem gente que está na igreja, mas está dizendo: vai chegar agora, passou o Natal, passou o Carnaval, eu não brinquei, passou o São João, eu não brinquei. Você vai morar no céu, irmão. Você tem que esquecer dessas coisas velhas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na sua vida. E eles olhando, dizendo: ah, como é difícil estar no deserto. E estar no deserto é difícil quando não se tem Deus, mas quando está com Deus, o deserto, ele vira, aleluia, uma grama verdejante, um pasto maravilhoso. Ele vira um jardim, porque Deus, quando coloca a gente no deserto, Ele coloca com uma finalidade.
Deserto é um trajeto, não é para a gente morar no deserto. Mas quando a gente começa a murmurar, tudo fica difícil. Nós fizemos um evento na congregação ali em Caixa Econômica e no dia do evento, um dia antes não choveu. Um dia depois do evento não choveu, mas no dia do evento começou a chover. A minha menina disse, pai, a gente fez tudo e começou a chover. E aí eu disse, cala a boca e agrada a Deus e adora a Deus, porque Deus está provando a nossa fé. Se a gente murmurar é pior. E a chuva passou, porque Deus ele trabalha da forma que Ele quer. Agora nós não podemos murmurar. O povo está vindo, irmão. Deus tinha cumprido, estava cumprindo tudo que Ele havia prometido. Isso é chamado de fidelidade de Deus. Deus ele cumpre com a promessa dele no tempo dele. E até Ele cumprir a promessa, Ele vai suprir a nossa necessidade. E o povo está passando no meio do deserto. Aí diz assim, nós não temos carne. A gente só está comendo maná. Salmo 78 diz que aquela era a comida dos anjos. Deus pegou o melhor que tinha, deu para o povo. Mas o murmurador, ele é terrível. De tudo ele bota defeito. Que o sangue de Jesus nos cubra da gente ser crente e murmurador. Temos que dar graça a Deus por tudo. E Deus vai suportando, porque é a pessoa que murmura, a pessoa que não espera a promessa de Deus se cumprir. A Bíblia nos mostra que Deus vai criando o ódio dessa pessoa. Porque você, meu irmão, Deus disse, eu vou botar vocês na terra que manda leite e mel. Aí Deus pega agora e diz assim, olha, vai lá, pega 12 homens, um de cada tribo, manda entrar na terra, manda ver o fruto da terra, vê se a terra é boa. O povo foi lá, contou um cacho de uva, 2 homens para carregar o cacho de uva, a uva doce. Aí disse, olha aqui, aí aparece um murmurador dizendo assim, a gente não vai conseguir, porque lá tem muito gigante, e eu quero saber se a terra prometida tem gigante, eu quero saber do Deus que fez a promessa. Se Ele disse que eu vou chegar lá, não interessa se tem gigante, eu vou chegar, porque foi Ele que prometeu. Deus disse, por causa disso não vai entrar não. Vou matar tudinho no deserto. Deus vou matar. Chegou o momento que Deus disse, Moisés, sai daí, somente você, que eu mato tudinho e faço outro. Ele disse, Deus, dizem que Moisés é o que deu conselho a Deus, ele disse, Senhor, tu tiraste tudinho lá do Egito. Disseste que ia levar para uma terra que manda leite e mel, e agora tu vai matar tudinho no deserto por conta da murmuração. Olha, irmão, você tem que dar graça a Deus por tudo. Eu me lembro de uma prova que a gente passou lá em casa. Quando eu casei, eu sempre fui pobre. Josilene tinha uma vida melhor. E quando ela veio morar comigo, foi tudo bom. Casa nova, móvel novo, tudo novo. Eu trabalhando. E Deus começou a me provar. Aí a comida foi faltando, foi faltando, foi faltando, foi faltando. Aí todas as vezes a gente tem esse costume, bota a comida, vamos agradecer a Deus, Senhor, nós te agradecemos por essa refeição. Queremos te bendizer por tua dádiva e tal. E a gente tem de novo que a gente tem isso. E a comida foi faltando e chegou um momento que só que o ovo acabou. Aí ela disse, e agora aí vai fazer o quê? Eu disse, bota no seu prato e bota no meu prato. Me dê a mão e vamos agradecer a Deus. Agradecer por quê? Porque hoje não tem nada para a gente comer. A gente vai agradecer a Ele, porque Ele é maior do que a nossa comida que a gente não tem. Nós temos que ser grato a Ele por tudo. A gente deu a mão lá e eu disse, eu vou orar. Não tive que comer, eu vou orar. Aí entrei no quarto, ela foi para o outro quarto, a gente começou a orar. Daqui a pouco eu escutei uma voz, disse assim, irmã. Aí eu pulei, eu disse, Jocelyn, tem alguém chamando? Ela disse, tem nada, tu está orando muito, acho que isso já é a fome, teu estômago está vazio. Eu disse, vou voltar para orar. Aí quando eu mal dobrei o joelho, eu escutei a voz novamente dizendo, irmã, eu disse, tem alguém te chamando, vai lá. Aí ela saiu de dentro de casa, aí foi lá, não tinha porta na casa. Aí ela abriu a cortina, tinha uma grade, ela disse, pois não. A vizinha disse, ô irmã, eu estou tão constrangida de falar uma coisa com a senhora, vem cá. Aí ela chegou perto e disse, olha, eu fiz uma comida, tanta comida, e a minha família não veio. A senhora quer um pedacinho de bolo, um negócio. A minha esposa disse, eu aceito. Aí ela começou a chamar os netos, aí disse, leva isso aqui para a casa da irmã. E entraram lá, irmão, foram 6 crianças, cada uma com um prato diferente, e naquele momento Deus supriu a necessidade, porque é o Deus que é fiel, Ele cuida de mim e de você. O segredo é você não murmurar. Depois desse dia, Deus nunca deixou faltar pão na minha casa. Eu vou fazer 25 anos de casado. Nunca faltou pão na minha casa. Porque chega a hora que Deus prova. Deus já me provou da forma que você imagina. Pastor, você já passou por isso? Eu vou dizer já. Porque Deus não ia me trazer para ser pastor sem ter me provado.
Ele tinha que provar em todas as provas. Então a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Deus fez a promessa lá a Abraão, Deus renovou em Isaac, e Deus começou cumprindo em Jacó. E aí agora Moisés, ele vai ter essa oportunidade, irmãos, dele poder passar para o povo aqui. O Senhor leva Moisés até a entrada da terra prometida e disse: Moisés, você também não vai entrar. Por que você não vai entrar? Por causa da sua desobediência. Duas coisas que afastam o crente da vitória: a murmuração e a desobediência. Você já pensou? Deus provou que era com Moisés. O que é que tira Moisés de entrar na terra prometida? A igreja, o povo. Temos que ter cuidado com a igreja, porque a irmã Luísa, uma cadeirante de caixa econômica, ela dizia: cuidado, pastor, porque a igreja mata um. Ela dizia isso. E eu analisando a verdade, ele começou vindo com o povo, irmãos. Deus começou mostrando que era com ele. E eu disse: Moisés, fala a rocha. Obrigado. Fala a rocha. Aí Moisés dizia: na água. Aí a rocha. O povo, você já pensou? Dizem que tinha de 3 a 5 milhões de pessoas para tomar água. Se fosse cada cá um copinho d'água desse, quantos carros-pipa não seria? Para tomar água. E se fosse para tomar banho, para cozinhar, para dar água para os animais? Por exemplo, o camelo, diz que o camelo ele bebe 150 litros de água. Imagina. E aí disse: fala a rocha. Rocha, eu não podia mandar. Então eu disse: é você que vai fazer. Tem coisa que é Deus que vai fazer, mas tem coisa que é eu e você que precisa fazer. Eu posso estar morrendo de sede. Deus, bota essa água na minha boca. Deus, você vai morrer de sede. Deus me deu um braço para tu tomar. O que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Agora, o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Agora tem um detalhe: Deus só faz a parte dele quando eu e você fazemos a nossa. Primeiro você faz o que Deus quer, depois Deus faz o que você quer. Não é assim não. E vimos, irmãos, que Moisés pega o cajado e bateu. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Deus disse: sabe quem era aquela rocha, Moisés? Aquela rocha que seguia. Porque o povo estava, Deus não mandava um oceano, Deus não mandava ter ali um ribeiro, um rio, um riacho, uma cacimba, um poço. A Bíblia diz que era uma pedra que estava perto do povo. E aí Paulo vai dizer que aquela pedra, aquela rocha era Cristo. E quando Deus mandou ele falar, ele feriu. Aí Deus disse: você não entra não. Eu chamei você, agora você desobedeceu. Suba aqui no monte. Subiu, olhou, tá vendo? Estou, desce, vou te matar aqui. Tu não vai entrar lá, porque tu não foi obediente. Deus quer de nós a obediência. Se nós não formos obedientes, a gente vai estar distante daquilo que Ele tem preparado para nós. O segredo é ser obediente. E agora eles estão diante ali da terra prometida, Moabe de um lado, o rio Jordão, e do outro lado Jericó, a entrada da vitória. Aí Deus disse: agora eu vou renovar a aliança, porque eu sou Deus fiel. Se eu prometi, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Eu e você podemos até mudar, mas Deus, Ele não muda. O mesmo Deus, irmão, que promete é o Deus que cumpriu. Meu sogro já partiu para a eternidade. Ele vendia japonês, aqueles doces. Encontrou com a irmã no meio do caminho e eu disse assim: eu te darei riqueza. Foi para um ciclo de oração. Ele disse: não sei nem fazer meu nome. Ciclo de oração, Deus disse: eu te darei riquezas. Passaram-se 30 anos, 40 anos, ele se afastou da presença de Deus. E agora? Eu disse: eu sou Deus fiel, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi, porque eu não mudo. Se você não está na minha posição, o problema é meu, o problema é seu. Aí Deus abençoou ele, mandou riqueza, comprou terra, comprou gado, botou gente para trabalhar, construiu galpão, ficou uma bênção, e mandava dinheiro toda semana, tudo mandava dinheiro, e não sei o que. Aí eu disse: rapaz, Deus abençoou. Aí um dia Deus disse assim: tu te lembra que eu te prometi? Eu cumpri, agora tu não está na minha presença, junto dos teus pés, para tu não ir embora sem a minha presença. E ele voltou-se para o Senhor, mas já tinha acabado com tudo. E quando ele volta para o Senhor, ele disse: Deus prometeu e Deus cumpriu. Agora eu não soube usufruir daquilo que Deus botou na minha mão. Será que você está administrando aquilo que Deus botou na sua mão? Deus, irmão, Ele é fiel.
Ele disse aqui no capítulo 7 e no versículo 9, para a gente terminar, a hora é chegada. Nos diz a palavra do Senhor: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 anos a sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem os seus mandamentos. Não é fácil, não. Você já pensou 1000 gerações? A gente conta filho, a gente conta neto, bisneto, tataraneto, e a gente esquece. Mas quando a gente é obediente a Deus, essa promessa, ela se estende de geração a geração. Alguém olha e diz assim: esse era o filho de fulano, era o neto de fulano. E por que prospera? Porque guarda a palavra do Deus que é fiel. Se a gente guardar a palavra, irmão, faz coisa extraordinária. O Senhor pegou e foi até o encontro de Davi e disse: Davi, eu te farei rei. Quem era Davi? Davi andava de cabeça baixa. Por que Davi andava de cabeça baixa? O texto diz que ele era ruivo. Você olha para um judeu, ele não é ruivo. Ele era ruivo. Tinha uma desconfiança dos seus parentes. Diziam que aí foi fruto de uma traição. E o seu pai tinha vergonha dele, os seus irmãos também. Tanto é que ele ficava por trás das malhadas. Quando o profeta chegou na sua casa, chamaram os mais influentes. Aí disse: acabou, jovens? Aí disse: não, acabou não, ainda falta o menor. O menor era o último, ele tinha a menor parte da herança, mas tinha um segredo, porque Davi, ele não pediu para vir ao mundo, mas Deus tinha uma chamada na vida dele, e onde ele estava, Deus foi lá, pegou ele e sentou ele no trono, e Deus disse: eu serei fiel com você, independentemente do que acontecer, mas a minha fidelidade será com você, enquanto você viver, e vai passar para os seus filhos. Olha para aí, Deus senta ele no trono, e depois que Deus senta ele, nós vemos que o Senhor começou a cumprir com todas as suas promessas, com todas as suas palavras. Davi ficou no lugar? Não ficou, mas Deus tinha feito um pacto com Davi e disse: eu serei fiel a você. E quando se levantava alguém da dinastia de Davi, aí Deus dizia: por amor ao meu servo Davi, eu serei contigo. Ou seja, ele estende a sua promessa até 1000 gerações. Deus não se esquece, ele sempre cumpre com a sua palavra. Agora, qual é o segredo de ser uma pessoa vitoriosa? Guardar a palavra de Deus. Eu mudo, Deus não muda. O segredo é nós andarmos dentro da vontade de Deus. Não murmurar, ser obediente. É só esperar Deus cumprir o tempo, irmão. Chega um momento que as coisas ficam difíceis para a gente transpor, mas quem está debaixo da promessa não precisa se alejar, é somente esperar o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir com a promessa dele na nossa vida. É não sair da posição, é permanecer naquilo que Ele quer. Se a gente ficar onde Deus quer, a nossa vida será uma vida abençoada. Alguém pensa que ter uma vida abençoada é ter uma vida financeira boa. Se dinheiro tirasse todos os nossos problemas, a gente ia trabalhar até ficar rico. A felicidade e a paz não está no dinheiro, está em Cristo. E quando nós somos obedientes a Ele, Ele não deixa faltar nada. A gente pensa, irmão, né? Olha para uma pessoa com um carro novo, glória a Deus, o carro novo é muito bom, não é? Eu me lembro do tempo que eu andava de pé, de bicicleta, ia com ciclo de oração, 5 km indo, 5 km voltando, ia para a vigília, ia cantando, voltava cantando, e Jesus fazia. E toda semana eu estava lá. Aí Deus hoje manda carro, manda moto, dinheiro para a gente ir de Uber, a gente fica em casa assistindo Netflix. Você já pensou se Deus fosse retribuir a gente da forma que a gente vive muitas vezes depois que a gente recebe as bênçãos dele? Ou no pouco ou no mundo, a gente tem que ser fiel a Deus. A gente vai fazer um passeio, não vou não, porque eu estou cansado. Você já pensou se Deus ele pensasse da mesma forma que a gente pensa, onde é que a gente está, meu irmão? A gente tem que ir porque Ele tem nos dado, Ele tem abençoado a nossa vida de uma forma extraordinária. Ele tem cumprido o que Ele tem prometido, mas para que a gente permaneça de pé, precisamos ser obedientes. A gente tem que ser grato a Ele por tudo. Quando tudo dá certo, agradeça. Quando não der certo, também agradeça.
Porque Deus se agrada nisso, irmão. Está com saúde? A gente vai para a igreja. Não está com saúde, a gente vai para a igreja. Outro dia, eu cheguei do trabalho com uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar. Não estava aguentando. Eu parei no meio do caminho, comprei um frasco de Tilenol, tomei todinho ele. Não aguentava, cheguei em casa me debatendo. Aí os irmãos ligaram e disseram assim: não tem ninguém para trazer a palavra hoje. Irmão fulano faltou, irmão fulano está doente, irmão fulano está trabalhando. E agora eu disse: eu estou doente. Mas se vocês orarem, eu creio que Jesus vai me curar. Ele vai levar a doutrina hoje de noite. Daqui a pouco. Tomei um banho, me deitei, aí dobrei o joelho. Daqui a pouco, irmão, Jesus é grande. Eu senti aquele negócio ruim saindo. Comecei a suar do meu outro banho. Estava doendo, enchi a roupa. Cheguei na igreja, dei doutrina. Fiquei recebendo a parte de Deus. E quando chegou a Deus, se fez presente. Alguém se rendeu aos pés do Senhor. Porque Deus conhece o nosso coração. Glória a Deus. Vou murmurar, não, vou agradecer. Estou aqui, Senhor. O meu desejo é estar na tua casa. Se o Senhor me curar, eu vou. Ultimamente, irmão, Deus está trabalhando de uma forma extraordinária. Jesus está voltando, tá? O que ele tiver de cumprir na nossa vida, ele vai cumprir por esses dias, porque ele está voltando. Agora, o segredo é a gente permanecer com ele da forma que ele é com a gente. Como? Fiel a Deus em tudo, fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel no horário, fiel com o seu pastor, com a sua esposa, com o seu patrão. Ser fiel a Deus em tudo, porque as bênçãos dele virá sobre a nossa vida. E que ele nos abençoe no nome de Jesus.